Graça e paz, irmãos. Amém. Como o pastor Vanderlei, ele disse, nós já temos uma amizade com essa querida igreja, essa filial do amor do Senhor, com os irmãos. E para mim e para André é uma alegria estarmos aqui de novo. E observarmos como Deus é bom, né? Estamos vendo todos os irmãos aqui, estou vendo rostos novos também. E isso é o cuidado de Deus conosco nesse momento delicado que todos nós estamos vivendo. Isso mostra como Deus cuida de nós. E pensando nisso, irmãos, eu queria convidar vocês a abrir suas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 15. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 15. Este é um texto que sempre chamou muito a minha atenção, sempre me motivou, me animou e mostrou o cuidado de Deus comigo e com a igreja do Senhor. Porque hoje nós sabemos que o povo de Deus é a igreja dele, né? Então esse texto é um texto que me anima muito, e como me anima, me dá alegria e fortalece a minha fé, eu queria que vocês sentissem isso também, meditando nesse texto. Eu vou ler agora somente o versículo 15, mas nós vamos manter nossas Bíblias abertas, porque nós vamos meditar em outros versículos desse texto. Todos encontraram? Amém? Diz assim, versículo 15: O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu Senhor, o que faremos? Vamos orar mais uma vez? Pai, que nesse momento o seu Santo Espírito tenha liberdade na sua igreja que está presente. Que o Senhor fale ao coração de cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada. E que o Senhor possa estar se mostrando como o Senhor é, gracioso, poderoso e amoroso, e cuida de nós. Muito obrigado, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa frase nos chama muita atenção, porque o homem que ajudava o profeta Eliseu, aqui não fala o nome dele, nós deduzimos que é Geazi, e ele, quando ele sai de manhãzinha da sua casa, onde ele estava ali morando com o profeta, sendo auxiliador do profeta, ele se observa, ele mostra, ele vê uma situação inusitada, um exército assírio cercando a região em volta da casa do profeta, com um único objetivo. Qual o objetivo? De pegar o profeta e levar para o rei da Assíria. Por que isso? Rapidamente vamos falar um contexto desse texto. O que acontecia? Eliseu, ele era o profeta de Israel. Eliseu assumiu a liderança do ministério profético deixado por um outro grande profeta, o profeta Elias, o profeta que marcou o coração do povo de Israel. E Eliseu está fazendo um ministério extraordinário, protegendo o seu povo, o povo de Israel. E nesse contexto, o inimigo primordial do povo de Israel era o povo sírio. E toda vez o povo sírio, inimigo do povo de Israel, ele estava armando emboscadas para sequestrar o rei de Israel, que naquela ocasião era filho de Acabe, Jeroão. E aí o que acontece? Sempre que ele armava uma emboscada, o profeta Elias chegava diante do rei e falava: não passe naquele local, porque o rei da Síria, ele armou uma emboscada para te sequestrar e fazer mal para você. Aí chegou num momento que todas as emboscadas não davam certo. E o rei da Síria, o que ele pensou, imaginou?
Ele falou: nós temos aqui um espião. Não, não é possível, porque toda vez que eu armo uma estratégia para pegar o rei de Israel, para prender o rei de Israel, ele fica sabendo antecipadamente o que está acontecendo. Tem um espião aqui. E aí ele reuniu o seu conselho, e o conselho diz: não, nosso rei, o que está acontecendo não é isso. O que está acontecendo é que Israel tem um profeta poderoso chamado Eliseu, e ele sempre está alertando o seu povo dos perigos que o Senhor arma para fazer mal para Israel. E o que o rei da Síria pensou? Então, já que é assim, eu vou pegar esse profeta, eu vou fazer mal para esse profeta, eu vou eliminar o espião que existe, que é esse profeta. Então o que ele faz? Ele arma essa emboscada. E nós vemos no texto o que acontece. De manhã, o menino do profeta, o jovem do profeta, ele sai para ver como que estão a situação, como que estão as coisas, está tudo normal. De repente ele assusta, ele vê o povo, o exército poderoso da Síria, um batalhão de homens preparados, a tropa de elite da Síria ali, para pegar o profeta Eliseu e levá-lo diante do rei da Síria. E ele faz uma pergunta: e agora, meu senhor? Essa pergunta eu creio que muitos de nós fizemos durante a questão da pandemia, porque a pandemia trouxe pavor para muitos corações. Muitos corações foram despertados e mostraram o que realmente sentiam nessa questão da pandemia. E não só a pandemia trouxe consequências para toda a população mundial, não só para nós, o povo brasileiro, mas para todos. E todos, em algum momento, fizeram uma pergunta parecida: e agora, o que nós vamos fazer? E agora que eu estou passando por esse momento difícil, não só eu, mas todo o nosso país, nosso estado, nossa cidade, a nossa família, a nossa igreja, o que nós vamos fazer? É uma pergunta que ecoa nos corações, como ecoou no coração desse servo de Eliseu, quando ele sai e vê aquela situação difícil, complexa e, aos olhos humanos, uma situação que não tinha como ele escapar. E aí eu queria meditar com vocês nesse texto, o que nós podemos fazer? Ou melhor, para quem que nós devemos olhar quando nós estamos passando por uma situação assim? O que nós devemos fazer? E o pastor Vanderlei, não combinei com ele, mas ele já mostrou o que nós devemos fazer quando ele leu um salmo, que para mim é um salmo mais lindo do livro de Salmos, que fala muito do cuidado de Deus. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Nós devemos olhar para Deus. Nós devemos pedir para o Senhor discernimento. E nesse texto nós vamos ver o que Deus nos mostra, ações de Deus que trazem paz ao nosso coração em meio a situações de perigo, situações desalentadoras que nós enfrentamos aqui na nossa peregrinação, porque nós estamos peregrinando. Vocês sabem disso. A igreja do Senhor aqui não é o nosso lugar. Nós estamos aqui peregrinando para falar para a população, para as pessoas ao nosso redor, para a nossa família, que existe esperança. Existe um Deus que Ele já nos disse o que vai acontecer, que Ele vai nos proteger e que Ele vai nos proteger, nos conservar, para que a gente viva uma eternidade ao lado dEle. Então vamos ver, convido você para que a gente possa continuar meditando nesse texto e ver as ações de Deus em prol de nós, seu povo, seus servos. A primeira ação, nós vamos ler agora os versículos 8 e 10, diz assim: ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus.
Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Qual que é a ação de Deus, uma das ações de Deus para mostrar o amor dele, para nos proteger? Simples, através da sua poderosa palavra. A palavra do Senhor nos revela quem é o nosso Deus, nos dá sabedoria para nós agirmos e nos mostra que em Deus nós podemos confiar. A palavra de Deus. O profeta Eliseu avisava o rei Jorão dos perigos que ele corria. E o que acontecia? O rei Jorão, ele obedecia a palavra do Senhor, que vinha do profeta Eliseu, e o que acontecia com ele? Ele era preservado, ele era protegido. Então, meus queridos irmãos, não esqueçam nunca, a palavra do Senhor é a nossa bússola. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos conhecer e vivenciar a palavra de Deus, aplicar os princípios da palavra de Deus nas nossas vidas. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, a primeira resposta que nós temos é que Deus nos enche o coração de paz, fé e esperança. E além disso, nos dá sabedoria, para que a gente possa estar guiando nossa família, para que a gente possa estar mostrando às pessoas que estão como o servo do profeta, desesperadas, que eles não precisam se desesperar, eles precisam se entregar nas mãos do Deus poderoso, que cuida de nós. Então, é a primeira situação aqui, a primeira ação é confiar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos sustenta, a palavra de Deus nos protege. Se você quer sabedoria, se você quer paz, se você quer encher seu coração de esperança, em todos os momentos, não só esse de pandemia, mas em todos os momentos, você precisa se alimentar com a palavra de Deus. Então, querido, se alimente com a palavra de Deus, é a primeira ação. O rei aqui da Síria, Ben-Hadad II, ele queria fazer mal para o povo de Israel. E ele armava emboscadas para pegar o rei Jorão, um rei que era o líder do povo de Israel. Então, o que Deus fez? Falava com Eliseu: Eliseu, oriente ele, que ele corre perigo. E se ele obedecer, o que acontecerá? Ele será preservado. E ele obedecia. Então, queridos, obedeça a palavra do Senhor. Não deixe que pessoas, e hoje nós estamos ouvindo muita coisa, não é verdade, sobre a palavra de Deus. Lembre do que Paulo fala a Timóteo: a palavra de Deus é útil, ela é suficiente, a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque Paulo mesmo diz, orientando a igreja de Roma, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você encher seu coração de fé, o medo vai embora, a ansiedade diminui. Então nós precisamos encher o nosso coração com a palavra do Senhor. Como por exemplo hoje, vocês, e eu fico maravilhado com o esforço de vocês. Mesmo em pandemia, a igreja não deixou de ouvir a palavra do Senhor. Até mesmo usou os meios tecnológicos para fazer isso, porque sabem da importância da palavra de Deus. Hoje mesmo, na escola bíblica dominical, vocês se alimentaram com a palavra de Deus, aprenderam lições preciosas da palavra de Deus, e eu tenho certeza que essas lições trouxeram paz ao coração de vocês, não é verdade? Vamos para a segunda ação de Deus? A segunda ação de Deus nós vamos encontrar nos versículos 11 e 17. Isso enfureceu o rei da Síria, que convocou seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Que coisa, né? Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo.
Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: ai, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Qual que é a segunda ação que nós vemos Deus tomando? A ação é a seguinte: através dessa palavra de Eliseu, desse discernimento de Eliseu, Deus ele mostrou que ele estava junto com o seu profeta e com o moço do profeta. Então, irmãos, lembre-se das promessas de Deus. Deus ele prometeu que nunca ia nos deixar só. Em todos os momentos Deus está conosco. E é interessante que quando Jesus ele ressurge, ele ressuscita, ele fala o que para os discípulos? Eu não vou deixar vocês órfãos. O Espírito Santo, o Consolador, vai estar com vocês. E o Espírito Santo é o próprio Deus. Ele habita em nós, irmãos. Deus, ele está do nosso lado todos os dias, todos os instantes. Nós precisamos confiar. E o que acontece aqui? Deus mostra isso nitidamente para o moço do profeta. Ele ficou desesperado, porque ele olhou com os olhos humanos. Ele olhou e viu o quê? O exército poderoso da Síria. E detalhe, uma tropa experiente. Porque o profeta era uma pessoa perigosa, segundo os olhos de Ben-Hadad, segundo o rei da Síria. Então o que ele faz? Vou mandar essa tropa para cuidar desse profeta. E aí, quando nós olhamos com os olhos sem ser espirituais, o que a gente observa? A gente vê os perigos. Hoje, o que as pessoas que não conhecem o poder de Deus estão sentindo? Insegurança, ansiedade, estresse, amargura no coração, estão se sentindo sós. Agora, quem conhece o Deus Todo-Poderoso, que olha com os olhos da fé, o que nós, a igreja do Senhor, nós vemos? Oportunidade de mostrar para essas pessoas que há segurança, que Deus ele cuida de nós, que Deus sempre está do nosso lado. Aquele menino, o jovem que auxiliava Eliseu, ele estava desesperado, irmãos. E olha que ele convivia ali com o profeta Eliseu. Isso nos mostra o quê? O cuidado de Deus. O Salmo 34, versículo 7 diz o quê? Que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem. O Senhor prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O ser humano não pode prevalecer contra a igreja, porque a igreja é cuidada, protegida por Deus. E nós somos o povo de Deus. Então, o menino ele está desesperado ali, aquele jovem. Aí Eliseu fala: Senhor, abre os olhos desse rapaz para que ele enxergue a verdadeira realidade, que ele enxergue as promessas que o Senhor nos fez, que ele enxergue que nenhum exército, de nenhuma potência mundial é comparado com seus exércitos, Senhor. E ele enxergou o quê? Ele viu que quem estava realmente cercado era o poderoso exército da Síria. O povo de Deus estava protegido ali. Eliseu estava protegido com o seu jovem auxiliar, porque Eliseu, ele sabia que Deus estava cuidando dele.
Eliseu sabia que tudo que Eliseu fazia era porque Deus orientava, Deus o comandava, Eliseu, ele era obediente a Deus. Então, queridos, isso nos mostra o quê? Que além do cuidado de Deus, que eu e você, nós precisamos andar sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, confiar nele, confiar nas promessas de Jesus. Jesus, e nós estávamos conversando isso, eu, o pastor Vanderlei, nenhuma palavra que Jesus disse caiu por terra, todas se cumpriram e estão se cumprindo. Por isso que é importante nós, servos do Senhor, conhecermos esse Deus poderoso que nós temos como Pai Celestial. E detalhe, vocês observaram como que Jesus nos chama? Como que Deus nos chama hoje? Filhos amados. Se Ele nos chama de filhos amados, Ele é o que? Nosso Pai. Ele é um Pai que cuida de nós, que dá tudo que nós necessitamos. Então, queridos, descansem no Senhor, confiem no Senhor e vivam a fé em Deus. Sabe, tem muitos servos do Senhor que eu conheço, que também ficaram temerosos, ficaram preocupados. Mas se você for analisar, por quê? Porque deixaram a fé esfriar. Não buscaram a Deus como Deus quer ser buscado. Deus, Ele quer relacionamento. Então nós precisamos nos relacionar com esse Deus poderoso. Eu não sei se eu já contei aqui uma ilustração. Eu sei que o tempo é curto, mas vou tentar fazer uma síntese. Uma pessoa estava viajando para o Rio de Janeiro, com um carona que nunca conheceu o Rio de Janeiro. E estavam indo. Aí eles pegaram a Dutra, foram, desceram a Serra das Araras, e aí chegou num ponto que estavam já avistando a cidade bonita do Rio de Janeiro. O que acontece? Um virou para o outro, o que conhecia já o Rio de Janeiro, falou: você está vendo aquele pontinho pequeno lá em cima daquele morro? Ele falou: estou vendo. Aquele é o Cristo Redentor. Ele falou: o quê? O Cristo Redentor? Você está brincando. O Cristo Redentor é um dos maiores monumentos que existe no mundo. Uma coisinha assim pequenininha, insignificante é o Cristo Redentor. Ele falou: calma que você vai ver, eu vou te explicar. Vamos indo. Aí eles foram adentrando o Rio de Janeiro. Conforme eles foram adentrando o Rio de Janeiro, chegando ali próximo, o que aconteceu? Aquele objeto pequenininho foi se tornando grande, e aí ele falou assim: vamos subir até lá, para a gente ver mais de perto o Cristo Redentor? Vamos. Ele nunca tinha ido. Aí foi, subir as escadarias. Quando chegou, ele olhou assim: meu Deus, que monumento. E você estava falando, e de longe a gente está vendo um objeto bem pequenininho, insignificante, né? Ele falou: pois é. Aí ele aproveitou que ele era um cristão, e ele falou para ele: está vendo? Por isso que muitas pessoas também vivem com medo, com receio, porque eles não percebem uma verdade que você aprendeu agora, nessa pequena demonstração. Ele falou: qual verdade? Que conforme a gente vai se aproximando de Deus, Ele vai se tornando gigante na nossa vida. Agora, se a gente se afasta de Deus, Ele vai se tornar cada vez mais pequenininho. E Ele não vai poder fazer nada por nós, porque a gente está se afastando dEle. Então, irmãos, nós precisamos, segundo nós estamos aprendendo aqui, na palavra do Senhor, segundo essa ilustração, nos aproximar mais e mais de Deus. E vamos para a terceira ação de Deus, versículos 18 a 23, diz assim: quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Siga-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria.
Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco? Ordena que lhes sirvam comida e bebida, e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Qual que é a terceira ação de Deus? Irmãos, Deus ele agiu protegendo o homem de Deus e o seu moço, e agora Deus ele age protegendo quem? A tropa de elite da Síria. Por quê? Porque Eliseu pegou eles e falou: não é aqui que vocês estão no endereço errado, desculpe, mas o Google enganou vocês, vocês erraram a esquina, alguma coisa assim, então eu vou guiar vocês. Eliseu guiou eles até o palácio que ficava em Samaria, onde quem morava lá? O rei Jorão. Quando o rei viu aquilo, o rei já perguntou: pai Eliseu, ele respeitava Eliseu, gostava muito de Eliseu, chamava Eliseu de pai. Pai, eu vou matá-los. Isso. Aí Eliseu falou: você mata os soldados que você captura na guerra? Você mata? Não. Alimente-os. O que Deus está nos ensinando? Irmãos, muitas vezes nós precisamos entender quem é o nosso Pai Celestial, para que a gente se sinta seguro, mas também entender quem é o nosso Pai Celestial, para que a gente imite Ele nas suas ações. Eliseu mostra para o rei Jorão que ele não deveria fazer mal para eles, porque Deus não age assim. Deus é misericordioso, Deus é justo, Deus é perdoador, e muitas vezes a igreja do Senhor não entende isso, não é verdade? A gente vê uma pessoa falando mal da igreja, a gente já quer ir lá e falar um monte de palavras para aquela pessoa, e muitas vezes não vai edificar. A gente quer fazer o mal, porque a gente levou o mal de alguém, e não é assim que funciona. Nós, servos do Senhor, precisamos o quê? Entregar as pessoas a Deus, em oração. Por exemplo, agora nós devemos fazer o quê? Orar para que Deus dê iluminação para os cientistas, iluminação para os candidatos, iluminação para o nosso governador, iluminação para o nosso pastor, para que ele cuide de nós muito melhor do que já tem cuidado, não é verdade? Nós precisamos mostrar qual é a nossa natureza. O apóstolo João diz que Deus é amor, então os filhos de Deus devem ser o quê? Amorosos. Nós devemos orar pelas pessoas, não fazer mal para as pessoas. Infelizmente a gente sabe que até mesmo líderes têm falado mal de outros, não é verdade? Tem feito mal, murmurando de Deus muitas vezes, falando coisas que não devem, que não edificam. Nós, como servos do Senhor, devemos mostrar quem é o nosso Pai. Nós devemos mostrar as ações que aprendemos com o nosso Pai Celestial. Aqui Deus mostra, Ele leva a tropa de elite da Síria, lá para o arraial, né, do rei Jorão, e o rei Jorão vê uma oportunidade ali de fazer o quê? Exterminar eles. O que Eliseu fala? Não vai fazer isso não, alimenta eles, e sabe o que você vai mostrar para eles, Jorão? Vai mostrar para eles que você tem um Deus que age por você, você não precisa colocar suas mãos. Você vai mostrar para eles que o seu Deus é um Deus que não age com vingança. Seu Deus é um Deus que ama e que é justo. É um Deus que trata as pessoas para o bem, não para o mal. Você vai mostrar isso. E o que aconteceu, irmãos? O texto termina falando que depois daquilo, Israel ficou em paz com a Síria. Imagine a tropa do rei da Síria, de Ben-Hadad II, que era um rei poderoso, chegando lá, todos assim, tranquilos, e ele perguntando: o que aconteceu? Vocês trouxeram o profeta? Não, o senhor não sabe o que aconteceu.
O profeta realmente é poderoso, e o Deus dele é mais poderoso ainda. Ele fez com que a gente ficasse cego e nos levou lá para o rei de Samaria, o rei de Israel, Jorão. E o que aconteceu? E o senhor não vai saber, o senhor vai acreditar. Ele cuidou de nós, não fez mal não fez nada com vocês, não, ele fez. Ele mostrou que o Deus dele é mais poderoso que o nosso, e que o rei dele é poderoso, porque ele cuida do rei dele. Irmãos, que lição. E é isso que Deus faz. Deus, ele nos protege, Deus nos instrui, e Deus mostra para as pessoas que querem fazer mal para nós, que contra o povo de Deus não existe maldição, não. Que Deus, ele cuida de nós. Então, queridos, querida igreja, ou melhor, querida PIB do Parque Flamengo, descanse no Senhor. Não deixe que as questões que nós estamos vendo com os olhos humanos afetem a nossa fé. Sempre que você estiver olhando as notícias, e as notícias, infelizmente, a gente vê que não são agradáveis, o que você tem que fazer? Olhar as notícias que Deus tem fresquinhas para você. Fresquinhas aqui, que animam o nosso coração, que animam a nossa fé, que nos dá motivação de prosseguir no caminho do Senhor. E mesmo nos momentos difíceis, a gente observa como Deus cuida da gente, como Deus mostra o seu poder, sua graça, sua misericórdia em nossas vidas. Esse Deus tem que ser o quê? Festejado, tem que ser glorificado. E o que mais nós devemos fazer? Nos apegar com toda a nossa força, com todo o entendimento, com todo o nosso coração a Deus. Porque conforme nós estamos pertinho de Deus, nós vamos mostrar o reflexo para as pessoas que estão ao nosso redor. As famílias vão ver que há esperança. As pessoas que estão desesperadas, porque muitas perderam empregos, muitas, até mesmo dentro das famílias, estavam passando por crise por causa do isolamento, vão ver que eles não precisam se sentir só, porque Deus está ao lado daqueles que querem estar ao lado de Deus. Então, queridos, nós não temos que temer. E aí eu queria concluir com essa reflexão agora. Existiam 2 homens, moravam no mesmo local. Existia Eliseu, o profeta, e o moço do profeta. Os 2 conviviam juntos. Os 2 eram servos do mesmo Deus. Agora, por que o moço do profeta entrou em desespero? Por que o moço do profeta pensou que estava tudo perdido? Por que o moço do profeta levou desespero para o profeta? Porque ele olhou com os olhos humanos, ele olhou com os olhos carnais. Agora o profeta Eliseu, a atitude do profeta Eliseu, ele olhou com calma, com tranquilidade. Eu acredito, imaginando Eliseu olhando com piedade para aquele jovem, pensando, né? Nossa, esse jovem tem muito que aprender ainda. E ele foi misericordioso com esse jovem. Ele falou: fique em paz, fique em calma. Maior é o que está ao nosso lado do que está com o exército da Síria. E aí ele faz mais: Senhor, abre os olhos para que ele veja. E quando ele tem os olhos abertos, ele tem um discernimento ali, Deus trabalha na vista dele, ele vê o quê? O Deus poderoso, o Deus bendito eternamente, o Deus que nunca nos abandona, o Deus que nos ama tanto que ele entregou o melhor que ele tinha por nós na cruz do Calvário, Jesus Cristo. Então, queridos, que eu e você, todos os momentos, possamos estar fazendo essa oração de Eliseu: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja, para que você veja a poderosa mão de Deus te protegendo, te cercando, para você também lembrar das promessas de Deus que estão registradas na palavra do Senhor, que é suficiente para encher o nosso coração de fé, esperança e amor, e para nos instruir como nós devemos agir aqui. Que os irmãos possam estar buscando constantemente
ter a atitude do profeta Eliseu. E o que vai acontecer? Nós vamos impactar vidas, começando da nossa família. Nós vamos impactar as pessoas que estão aí em desespero, como aconteceu com o exército da Síria, quando ele se encontra ali diante do rei de Israel. Por quê? Porque nós temos um Deus que cuida de nós. Então, queridos, eram essas 3 ações que eu queria deixar aqui nessa noite, brevemente. E queria terminar com uma frase que me chamou muita atenção do escritor Harold Mira, que ele dedicou a vida dele para escrever artigos cristãos sobre Deus. Ele trabalhou na revista Christian Today, e ele diz assim: viver pelas surpresas de Deus, assim que nós devemos viver. Viva pelas surpresas de Deus, que para nós não deve ser surpresa, porque estão todas reveladas nesse livro, que é a palavra de Deus, para trazer fé, esperança e amor para os nossos corações. Amém? Que Deus abençoe vocês. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós queremos te agradecer, porque o Senhor, Pai, cuida de nós, o Senhor nos anima, o Senhor trabalha em nossas vidas, o Senhor nos molda segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e além disso, o Senhor nos confere, o Senhor nos chama, para que nós sejamos seus representantes aqui nessa sociedade que carece de abrir os seus olhos e ver as maravilhas que o Senhor pode fazer na vida daquele que se entrega a Ti, como nós fizemos. Que o Senhor, Pai, abençoe a PIB do Parque Flamengo, que o Senhor abençoe cada família aqui representada, que o Senhor capacite esses irmãos e irmãs com fé, esperança e amor, e com convicção que eles nunca estão sós, que o Senhor está sempre do lado deles, com eles, os conduzindo de fé em fé e mostrando que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que o Senhor, Pai querido, abençoe o pastor Vanderlei Pontiroli, abençoe a irmã Fabiola, abençoe a liderança dessa igreja, os irmãos que fazem parte dessa comunidade de fé, para que todos possam estar olhando para cá, enxergando a sua mão poderosa, trabalhando na vida desses irmãos, na vida dessas igrejas e através dessa igreja. Essa é a nossa oração, Pai querido, que constantemente o Senhor abra os nossos olhos para enxergar o Senhor agindo em nossas vidas, nos capacitando, nos dando livramento e cuidando de nós. Nós pedimos isso e oramos assim com a certeza e com a convicção que essa é a sua vontade para o seu povo. E oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, agradeço o tempo que vocês me ouviram, agradeço por ter conhecido vocês, e vocês podem ter certeza, estou falando aqui minhas palavras e creio que da minha bela esposa Andréia, que nós estamos cada vez mais ligados a vocês, pelo amor e carinho que vocês têm, e nós pedimos também que vocês continuem orando por nós. Amém?